Quando a gente entende a onisciência de Deus, que para Deus não tem passado, não tem futuro, é presente, é eterno. Então a gente entende que Deus, quando criou Adão, criou todas as coisas, Ele sabia que Adão desobedeceria. Até mesmo antes de Adão, quando Ele criou os anjos, os arcanjos, serafins, querubins, e criou aquele que era o principal de todos, querubim. Deus sabia. Porque tudo foi criado nele. Nada fora dele. Então a gente entende que toda a criação tem um propósito. Teve um propósito. Lúcifer tinha um propósito para a criação. O enganador. Como Cristo mesmo disse, ele mente desde o início. O enganador. Para isso ele foi criado. Quando chegou o tempo determinado, ele cumpriu aquilo para que ele foi criado. Então a gente entende que Adão foi criado para que o pecado entrasse no mundo, de outra maneira não entraria. Mas o porquê de tudo isso não vamos entender nunca. É mistério para nós, escondido para nós. Só porque está revelado que podemos entender. Porque é interessante que quando Deus criou Adão, ele os abençoou antes do pecado, sabendo que ele ia pecar. E ele os abençoou. Frutificai, multiplicai, enchei toda a terra. Então a gente entende que tudo foi um plano de Deus, a criação do ser humano, o pecado entrasse, que todo mundo voltaria ao pó da terra para ressuscitar incorruptível. Nossa cabeça não pode entender, porque pensamos, anjos são espíritos, espíritos não morrem. Agora, o terreno morre, o pó da terra. E para que seja espiritual tem que ser primeiro o terreno, como diz 1 Coríntios capítulo 15. O apóstolo Paulo escreve. O capítulo da ressurreição maravilhosa. Eu digo a primavera da humanidade. Todo homem nasce na primavera e cresce no verão. No outono já começa a cair as folhas, a velhice pateia, a canseira, e morre no inverno. Se acaba tudo. E ressuscita na primavera, porque Cristo ressuscitou. Então Deus criou Adão para que ele pecasse e para que ele ressuscitasse. Mas Deus não disse nada a Adão.
Ele deu a lei, a advertência e depois a pena. E também não deu, depois do pecado, Deus não disse a Adão: você pecou, você desobedeceu, você se arrepende do que você fez? Pelo menos a Bíblia não dá detalhes a respeito disso. Adão não se arrependeu, não pediu perdão. O que está escrito? Quando Deus chamou por ele depois do pecado, ele disse: eu ouvi a sua voz que passeava no jardim e me escondi porque estava nu. E Deus disse a ele: quem te mostrou que estavas nu? Por acaso comesse do fruto da árvore que ordenei que não comesse? E aí começou o jogo de empurra. Desde o início já começou. Depois do pecado, lógico. Os olhos tinham aberto. Já tinha acontecido. A mulher que tu me deste por companheira, me deu e eu comi. Aí Deus perguntou a Eva: por que fizeste isso? A serpente me enganou. Aí veio a sentença para todos, para os três. Mas tudo criatura, tudo foi criado com um propósito. Então a gente entende que assim como Adão ressuscitará no último dia e ele não se arrependeu, ele não aceitou a Cristo, também pudera, né? Cristo não tinha, já tinha sido pré-ordenado a morrer pelo pecado de Adão e do mundo, porque se fosse só pelo pecado de Adão, não haveria procriação. Mas Deus permitiu que houvesse a procriação para que Cristo tirasse na cruz o pecado de todo mundo. Agora, uma coisa a respeito da salvação de toda a humanidade, da obra de Cristo na cruz, que o crente, o igrejado, se ele ouvir falar disso, ele vai dizer que a pessoa está doente, cabeça fraca. Ou então vai dizer que está com aquela coisa, né? Aquela coisa ruim. Mas a Bíblia dá suporte para isso. Filipenses 2:10. Ao nome de Jesus se fará que todo joelho se dobre, dos que estão nos céus, na terra, embaixo da terra, e que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, pela glória de Deus Pai. Então, quando a gente lê essas passagens, já com o entendimento voltado para a graça, que é Cristo, e pelo amor de Deus, a sua criatura, a gente junta tudo e entende a salvação de toda a humanidade, até dos anjos caídos, que é um absurdo o crente ouvir isso daí sem. Mas por que não? Por acaso Deus criou o homem para depois descartar? Jogar num tormento eterno? Para que isso? Ele resolveu criar o ser humano do barro, do pó da terra, soprar em suas narinas
para que fosse feito alma vivente, para depois dizer, agora você vai me adorar, você vai me aceitar, caso contrário eu vou te jogar num tormento por toda a eternidade. Mas é o que o cristianismo prega, né? E se toda a criação de Deus tem um propósito, o querubim também tem. Deus restaurará todas as coisas. Todas as coisas. Porque Ele não cria nada para destruição. Mas Ele restaura. A gente ouve às vezes os igrejados cantando hino, restaura tudo, Deus restaura. Mas eles não sabem o que eles falam. Restaura, mas restaura o quê? Restaura o homem, porque para eles o homem no mundo, está no mundo, é pecador. Vem para a igreja, se torna uma nova criatura. Deus restaurou. Imagine. No céu, com o dito cujo, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, dos que estão nos céus, na terra, embaixo da terra. Quem está no céu? Quem está no céu? Na terra e embaixo da terra. Mas como a Bíblia dos judeus ela tem 66 livros e todos foram inspirados por Deus, divinamente inspirado por Deus, 66 livros, dos quais 43 são livros da lei, escrito pelos apóstolos, debaixo da lei. E 13 do apóstolo da graça. Mas a Bíblia do gentil, a dos judeus, tem 66 livros. A do gentil tem 43 só. Porque 13 epístolas do apóstolo da graça, eles pulam. Raramente eles falam alguma coisa sobre a graça. Raramente. Mas a graça deles é condicional. O apóstolo da graça, condicional. A maravilhosa graça que é a obra de Cristo na cruz. A vida de Cristo na cruz. O amor de Deus pela sua criatura enviou seu único amado Filho para morrer no lugar da sua criatura. Mas é interessante que as pessoas dizem, né? Cristo morreu em nosso lugar. Mas eu não sei, não entende. Cristo morreu em nosso lugar. Mas você tem pecado. Mas então, foi em vão, né? Porque se ele morreu em nosso lugar, nós não morremos mais. De outra maneira, a morte dele foi em vão. Mas é o que pregam. Por isso que não dá para entender esse cristianismo falso dos gentios, criado por homens, não verdadeiro, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Algo que o homem
uma arma poderosa que o homem tem, que ele usa contra a humanidade, é o medo. Qualquer um. O medo. E o crente, ele usa o medo contra o desigrejado, o natural da terra, né? Não o crente desigrejado, mas um desigrejado natural, que nunca entrou num clube. Porque é interessante, né? Porque tem o pastor, o líder, né? O presidente da empresa, e tem os obreiros. Obreiros. Obreiros vem do quê? O que o obreiro faz? Ele faz obras. Os obreiros estão debaixo da lei até hoje. Os obreiros, para que não bastasse, já tem as obreiras também. É para completar, é tudo debaixo das obras. Graça. E o medo que eles imputam nas pessoas, eu não sei se consciente ou inconsciente, mas fazem. Dá lucro. É um emprego que rende bastante, o emprego de pastor, né? Porque não separam a Bíblia, né? Não separam a Bíblia entre antes da cruz e depois da cruz. Antes da cruz era obra somente, e depois graça. E não entendem que a Bíblia é uma constituição de uma nação fechada, como qualquer nação do mundo. Não foi nenhum congresso, nenhum parlamento que fez as leis deles. Foi o próprio Deus, o próprio Criador que deu as leis. E as leis são cumpridas. Querendo ou não, são cumpridas. Caso contrário, é maldição. É condenação. Não é como a lei dos homens. Corrupção. E o gentio não entende essa constituição que foi dada a uma nação, a um povo separado. E o rei deles veio, cumpriu essa lei, os libertou da lei, estão livres por um tempo. Como diz a parábola em Lucas, né? Ele foi buscar o seu reino, a parábola dos talentos, e voltará para julgar aquele que lhes deu os talentos. E por não entender a constituição deste povo, desta nação, o gentio toma essas leis para si. Só aquilo que lhe interessa, porque 100% da lei não. Porque se tivéssemos debaixo da lei, se gentio tivesse recebido alguma lei, todos já estavam amaldiçoados, principalmente falando do dízimo, né? O dízimo que eles batem no peito, eu sou fiel no dízimo, com toda certeza, fiel nos 10%. Nos 10% é fiel, mas nos 30%, e a lei de Deus ela é completa. Não é só 10, é 30, cada 3 anos é 30. E a maldição viria sobre esse povo, mas não vem porque estamos debaixo da graça, não debaixo da lei. Agora com esse conflito entre Israel, o povo de Deus, e Hamas, a gente fica atento, né? Porque é uma nação de onde vem tudo, de onde vai ter o começo do fim, porque começou tudo com Israel e vai terminar com eles.
na segunda vinda de Cristo. Cristo porá os pés no Monte das Oliveiras. Porque não vai parar. Há quase um mês, cada dia mais, a destruição aumentando. A guerra da Ucrânia já não se fala mais. É só Israel. Todo mundo contra Israel. Aí começam os falsos profetas. Não pode ver nada anormal acontecer que começa os falsos profetas a profetizar tudo que é isso. Israel, é Rússia, é Gog e Magog, e a guerra de Ezequiel, a barbaridade de sempre. Falso profeta para um falso cristianismo. E o povo delira. Amém, 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 amém. Deus não está levantando nenhum profeta, nenhum falso profeta, porque já está tudo escrito na Bíblia. O que tem que acontecer já está detalhado. Mas os falsos profetas, vamos sair daqui, porque Cristo está voltando, vamos sair daqui, a segunda vinda, vamos ser arrebatados, não sei para onde. É a esperança, né? O medo da marca da besta, o medo do inferno. Mas é um tempo diferente que vai começar, um tempo difícil. Como diz a Bíblia, tribulação primeiro dos judeus, depois dos gentios. Eles são os primeiros em tudo. Primeiro na tribulação, primeiro na salvação. Então se o gentil, o crente gentil, igrejado, ele entende o que ele lê, ele vai entender. A salvação vem dos judeus, salvação primeiro dos judeus, depois do gentil. Se ele entender isso, ele vai pensar, não vamos sair daqui tão rápido, não.